Beleza, pessoal? Dando continuidade aqui no nosso vídeo, ainda estou com a nossa bateria, o nosso motor montado aqui. E agora a gente vai deletar, apertando delete mesmo, o nosso motor DC. Vamos manter a bateria e hoje a gente vai explicar um pouquinho para os iniciantes aí como ligar uma luzinha, aquelas luzinhas que nós encontramos nos nossos aparelhos eletrônicos, né? O famoso LED. E nós temos LEDs de várias cores: vermelho, azul, verde, amarelo e por aí vai, tá? Então a gente vai lá no nosso armário de equipamentos e vai procurar pela palavra LED, tá? Bom, pode colocar até no item básico aqui que vai aparecer já o LED vermelho aqui, ó, né? O famoso LED vermelho. Eu vou girar aí um pouquinho esse componente, clicando aqui. Opa, passei. Beleza. O LED, pessoal, a gente tem que ter uma certa atenção, porque o LED é um tipo de diodo emissor de luz. E todo diodo ele é polarizado, tá? O que quer dizer isso? Ele tem um terminal negativo, que a gente chama aqui de catodo. O nome aí vem como catódica, mas é o catodo. E nós temos o anodo. O anodo ele precisa ser polarizado com o terminal positivo e o catodo com o negativo. Nós vamos fazer uma ligação direta com uma bateria de 9 volts antes de eu passar essa explicação, até para a gente ver o que vai acontecer. O legal do simulador é que a gente não queima o componente, né? Ele demonstra que queimou, mas a gente não toma um prejuízo. Então vocês vão entender. Se eu pegar o anodo e fazer uma ligação direto no negativo, tá? Negativo, fio preto, e pegar o catodo e ligar no positivo, é uma ligação incorreta. Já estou adiantando, mas a nível didático a gente vai fazer para ver o que acontece. Eu estou direto na bateria, sem nenhum limitador de corrente, e a gente vai ligar. Bom, o sistema já está funcionando. Nosso LED, vocês podem observar, ele não ligou porque ele não foi polarizado da maneira correta. Vamos lá, esse foi o primeiro erro. O segundo erro, vou deletar as linhas, os fios, né? Eu vou ligar o lado agora anodo do nosso LED ao positivo da minha bateria. E vou pegar o catodo do nosso LED e ligar ao negativo da minha bateria. Vou mudar a cor para preto. E a gente vai ver o que vai acontecer com esse LED agora, porque ele está diretamente polarizado. Ele está com os polos corretamente. Ao ligar, esse LED conseguiu conduzir, só que ele explodiu e deu uma mensagem. A corrente do LED atual é de 915 mA, enquanto o máximo absoluto é de 20 mA. Então um LED, para funcionar, ele precisa de mais ou menos 20 mA, tá? Bom, então a gente precisa limitar essa corrente elétrica fornecida por essa bateria até chegar a esse LED, porque ele não pode ultrapassar os 20 mA. Então o que a gente vai fazer? Tanto pode ser no fio negativo quanto no fio positivo, a gente precisa colocar um limitador de corrente, tendo como base que a polaridade a gente acertou. A polaridade agora, no tanto que queimou o LED, né? O LED conseguiu conduzir, só que ele recebeu uma corrente muito alta. Então como que a gente vai corrigir isso? Vamos lá pelo padrão tradicional. Eu vou ligar um limitador de corrente no lado anodo. E quem são os limitadores de corrente? O limitador de corrente são os resistores. Como o próprio nome diz, né? Um resistor é algo que resiste, vai impedir a passagem da corrente elétrica, tá? Eu vou girar um pouquinho esse componente. E esse tipo de componente ele exige uma certa configuração, que são os valores. Cada cor dessa aqui, vocês podem pesquisar depois na internet. Cada cor dessa aqui, ela representa um valor, um número,
né, um multiplicador, um percentual, tá? Então, tem como ler um valor de um resistor baseado nas cores que ele tem. Nesse caso aqui, só para exemplificar, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, ele tem um marrom, um preto. Eu acredito que isso aqui é um vermelho, tá? Até por causa do valor, eu cliquei aqui para conferir. Ele é de 1K, 1000 ohms, tá? Que é a unidade de medida da resistência. Então, o marrom representa o número 1, o preto representa o número 0, o vermelho representa o número 2. Então, como que a gente lê isso aqui? 1, 0 e um multiplicador, tá? No caso aqui, vão ser vezes, no caso aqui vai acrescentar mais 2 zeros, tá? Vezes 100, vamos dizer assim, tá? Então ele vai ter uma leitura de 1000, que é 1, 0, 0, 0, 2 zeros. Vai ter o valor de 1000 ohms ou 1 kΩ, tá? Esse valor, no caso, para 9 volts, que é a nossa bateria, ele é suficiente. Poderia ser até menor, mas a gente vai fazer um teste. Então eu vou ligar o lado anodo, no caso, poderia ser o cátodo também, não tem problema, porque a corrente ela vai passar com o mesmo potencial, né, vamos dizer assim, com a mesma força, tanto do lado negativo como do lado positivo. Então a gente pode ter o limitador de corrente tanto do lado negativo quanto do lado positivo, tá bom? Então eu liguei o anodo do nosso LED ao nosso limitador de corrente, e do nosso limitador de corrente eu vou ligar no outro pino do nosso limitador de corrente, eu vou ligar no positivo da minha bateria de 9 volts, beleza? Uma ligação aqui bem tranquilo. E quando eu ligar agora o meu circuito, o meu LED liga sem queimar. Ele está consumindo uma corrente dentro das características técnicas do componente. Então ele vai simplesmente transformar essa circulação de corrente que está passando por esse diodo emissor de luz em luz, que é a função desse carinha aqui do nosso LED. Beleza, pessoal? Então mais uma aula aí sobre eletrônica, um pouquinho sobre o maker, né, a montagem, faça você mesmo, utilizando aí o LED e o nosso limitador de corrente, o resistor. Se precisar de alterar, né, o brilho do LED, circular um pouco mais de corrente sobre ele, a gente precisa fazer o que? Diminuir o valor desse resistor. Como ele estava em quiloohms, né, 1000, eu vou passar ele aqui para ohms e vou colocar aqui, sei lá, 500 ohms, a metade, ou melhor, até para a gente ver um pouquinho a diferença, eu vou colocar aqui 300 ohms. Existem valores comerciais, né, de mercado que a gente vai encontrar esse tipo de componente. Dentro do simulador ele te permite valores, talvez, que você não vai achar aí no mercado, mas sempre o resistor ele atende valores bem próximos daquele teste que você fizer aqui no simulador, vai funcionar perfeitamente, tá bom? Então agora com 300 ohms, se eu ligar meu componente, olha lá, ele ligou, teve uma intensidade, ele deu um aviso, olha lá. A corrente do LED atual é de 22,9 mA, então quer dizer, se ele é a 20 mA, ele não queimou, mas a vida útil dele vai ser reduzida. Então o que eu preciso fazer? Aumentar um pouquinho o valor da nossa resistência. Por padrão, pessoal, para 5 volts, para 9 volts, para ter uma intensidade boa de luz do LED, um valor de resistência aí no mercado e bem, vamos dizer assim, bem fácil de achar, o resistor de 470 ohms ou realmente o valor de 1000 ohms. Vai trabalhar muito bem com os LEDs aí de baixa potência para os nossos circuitos, para as nossas prototipagens, tá bom? Pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, um grande abraço.